Aula 9. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Bacias Hidrográficas Nacionais e Hidrografia do Estado de São Paulo. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre bacias hidrográficas, rios, matas ciliares e a hidrografia do Estado de São Paulo. Você vai compreender como a água percorre o relevo, como os rios se organizam dentro de uma bacia hidrográfica e por que a conservação das margens é tão importante. Também vai conhecer algumas das principais regiões hidrográficas do Brasil e do Estado de São Paulo. Ao longo da aula, o rio Tietê será um exemplo importante. Você verá que um mesmo rio pode apresentar condições muito diferentes ao longo de seu percurso. Em alguns trechos, há vegetação preservada e água de melhor qualidade. Em outros, a urbanização, o despejo de esgoto, o lixo e a alteração das margens causam impactos ambientais. Ao final, você conseguirá explicar o que é uma bacia hidrográfica, por que ela é importante e como a mata ciliar ajuda a proteger os rios. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar a hidrografia do Estado de São Paulo. Também vai compreender o papel das matas ciliares. Outro conteúdo importante será a leitura de mapas hidrográficos. O principal objetivo é compreender o conceito de bacia hidrográfica e relacioná-lo à importância da mata ciliar. Isso significa entender como a água se desloca pelo território. Também significa perceber que os rios, o relevo, a vegetação e as atividades humanas estão conectados. Uma alteração em uma parte da bacia pode afetar outras partes. Por isso, conservar os rios exige olhar para toda a área ao redor deles. Para começar, os rios à nossa volta. Desde a antiguidade, muitas comunidades humanas se formaram perto de grandes rios. Disso aconteceu porque os rios ofereciam água para consumo, agricultura, transporte e diversas atividades econômicas. Até hoje, muitas cidades surgem e crescem próximas a rios. Pense no rio mais próximo de sua casa ou de sua escola. Você sabe onde ele nasce? Sabe por quais lugares ele passa? Sabe onde termina? Essas perguntas ajudam a compreender que um rio não existe de forma isolada. Ele faz parte de uma rede de cursos de água e de uma área de drenagem. Ao acompanhar o caminho de um rio, você começa a compreender a bacia hidrográfica a qual ele pertence. O caminho da água. A água da chuva pode seguir caminhos diferentes. Uma parte escoa pela superfície do solo. Outra parte se infiltra no terreno. A água também pode surgir em nascentes. Em algumas regiões, ela pode vir do derretimento de neve. Em todos esses casos, a água tende a se deslocar das áreas mais altas para as mais baixas. Isso acontece por causa da gravidade. O relevo determina o caminho que a água percorre. Montanhas, serras, vales e planícies influenciam a direção do escoamento. Quando a chuva cai sobre uma área elevada, a água começa a descer pelas partes mais inclinadas. Ao longo desse percurso, ela pode formar pequenos canais. Esses canais podem se unir e formar riachos, córregos e rios. Bacia hidrográfica. À medida que a água escoa, pequenos riachos e córregos se formam. Esses cursos de água podem se unir e originar rios maiores. Os rios também podem se encontrar. Dessa forma, surgem redes de drenagem cada vez maiores. Uma bacia hidrográfica é o conjunto dos cursos de água e da área terrestre que drena suas águas para uma saída comum. Essa saída pode ser um rio maior, um lago ou o oceano. O ponto de saída de uma bacia hidrográfica é chamado de foz ou exutório. A foz é o local onde o rio termina seu percurso e deságua em outro corpo de água. Portanto, uma bacia hidrográfica não é apenas o rio principal. Ela inclui também os cursos de água menores e toda a área do terreno que conduz água para eles. Componentes das bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica possui vários componentes. O rio principal é o curso de água que recebe a contribuição de toda a bacia. Os afluentes são rios menores que desaguam no rio principal ou em outros rios da rede. Todo rio tem sua origem em uma nascente. A nascente é o ponto onde a água começa a formar um curso de água visível. Os divisores de águas são regiões mais elevadas do relevo. Eles funcionam como limites entre uma bacia hidrográfica e outra. A água que cai de um lado do divisor segue para uma bacia. A água que cai do outro lado segue para outra. No final do percurso, o rio deságua em outro rio, em um lago ou no mar. Esse local é a foz. Assim, nascente, afluentes, rio principal, divisores de águas e foz formam partes importantes de uma bacia hidrográfica. Regiões hidrográficas do Brasil. O território brasileiro está dividido em grandes regiões hidrográficas. Essas regiões reúnem diferentes bacias. Entre elas estão a região hidrográfica amazônica, a do Paraná, a do São Francisco, a do Paraguai, a do Uruguai e outras regiões ligadas ao Oceano Atlântico.
As bacias também podem ser divididas em subbacias menores. Essa divisão facilita o estudo e o gerenciamento da água. Cada região hidrográfica apresenta características próprias. Essas diferenças dependem do relevo, da vegetação, do clima e do nível de urbanização. Por isso, a água não está distribuída igualmente pelo território brasileiro. Algumas regiões possuem maior quantidade de água. Outras enfrentam menor disponibilidade. A qualidade da água também varia. Ela pode ser afetada pela conservação ambiental, pelo uso do solo e pelas atividades humanas. Bacias hidrográficas do Brasil. As bacias brasileiras apresentam paisagens muito diferentes. Na região amazônica, por exemplo, os rios formam extensas redes de drenagem. Em outras regiões, o relevo favorece quedas de água e corredeiras. As cataratas do Iguaçu são um exemplo marcante. Elas formam um conjunto de cerca de 275 quedas de água no rio Iguaçu. O rio Amazonas apresenta outro tipo de paisagem. Ele percorre áreas muito extensas e recebe água de inúmeros afluentes. Esses exemplos mostram que cada bacia possui características próprias. O formato dos rios, a velocidade da água, a quantidade de sedimentos e os usos humanos variam de uma região para outra. Recursos hídricos. A maioria das bacias hidrográficas termina em um ponto mais baixo do terreno. Esse ponto pode ser o mar ou outro rio. O nome desse ponto é foz. A nascente é o local onde o rio começa. O afluente é um rio que deságua em outro rio. O termo interstício não corresponde ao ponto de saída de uma bacia. Portanto, o local onde o rio termina e deságua em outro corpo de água é a foz. Regiões hidrográficas do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, o relevo influencia a divisão das bacias hidrográficas. As serras do Mar e da Mantiqueira têm papel importante nesse processo. Essas áreas elevadas funcionam como divisores de águas. Elas ajudam a separar as águas que seguem em direção ao interior daquelas que seguem para o litoral. No território paulista, aparecem principalmente as regiões hidrográficas do Paraná, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. Cada uma ocupa uma parte diferente do estado. Cada uma também apresenta rios com características e usos específicos. Região hidrográfica do Paraná. A região hidrográfica do Paraná ocupa cerca de 85% do território paulista. Ela corresponde à maior parte do estado. Seus rios têm grande importância para a geração de energia hidroelétrica. Muitos dos principais rios de São Paulo pertencem a essa região. Entre eles estão o Rio Grande, o Rio Paranapanema e o Rio Tietê. Esses rios também são usados para abastecimento, navegação, produção de energia e outras atividades. A presença de usinas hidrelétricas mostra como os cursos de água fazem parte da infraestrutura econômica do estado. Ao mesmo tempo, seu uso precisa ser acompanhado por estratégias de conservação. Região hidrográfica do Atlântico Sudeste. A região hidrográfica do Atlântico Sudeste ocupa cerca de 14% do território paulista. Ela é caracterizada por rios que nascem principalmente nas áreas serranas. Muitos desses rios atravessam regiões próximas ao litoral. O rio Paraíba do Sul é um dos principais exemplos. A região banhada por esse rio é conhecida como Vale do Paraíba. Essa área possui grande importância econômica. O rio participa do abastecimento de água e da geração de energia. O Vale do Paraíba também reúne cidades, atividades industriais, áreas agrícolas e importantes vias de circulação. Por isso, a qualidade da água nessa bacia depende de um gerenciamento cuidadoso. Região hidrográfica do Atlântico Sul. A região hidrográfica do Atlântico Sul ocupa cerca de 1% do território paulista. Ela possui rios de menor porte. Esses rios desaguam diretamente no oceano. Um dos principais exemplos é o rio Ribeira de Iguape. Esse rio possui grande importância histórica para a região e para o país. As bacias do Atlântico Sul, do Atlântico Sudeste e do Paraná são importantes para várias atividades. Entre elas estão o abastecimento de água, a navegação e a geração de energia. Isso mostra que os rios possuem funções ambientais, sociais e econômicas. Gerenciamento das águas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo está dividido em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Essas unidades também são conhecidas pela sigla UGRIs. Cada unidade corresponde a uma região organizada para administrar seus recursos hídricos. Essas unidades acompanham os usos da água e as necessidades da população. Também procuram combinar esses usos com estratégias de conservação. Esse trabalho é realizado com a participação dos comitês de bacia hidrográfica. Esses comitês ajudam a discutir problemas, prioridades e formas de uso da água em cada região.
O gerenciamento por bacias é importante porque os rios ultrapassam limites municipais. Um rio pode passar por várias cidades. Por isso, seu cuidado depende de decisões integradas. Principais rios do estado de São Paulo. O mapa hidrográfico do estado mostra vários rios importantes. Entre eles estão o Rio Grande, o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Tietê, o Rio Turvo, o Rio Pardo e o Rio Piracicaba. Também aparecem o Rio Aguapeí e o Rio do Peixe. Na região litorânea e no Vale do Paraíba, destacam-se o Rio Ribeira de Iguape e o Rio Paraíba do Sul. Esses rios pertencem a diferentes bacias. A maior parte do território paulista está ligada à Bacia do Paraná. Outras áreas pertencem às bacias do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. A leitura de mapas hidrográficos ajuda a entender onde os rios nascem, por onde passam e em qual direção seguem. Cuidado e conservação. Manter as bacias hidrográficas conservadas é essencial para garantir água de qualidade. Essa água pode ser usada no abastecimento, na agricultura, na indústria, na geração de energia e em outras atividades. Nas grandes cidades, a conservação enfrenta muitos desafios. Um deles é o descarte inadequado de lixo. Outro é o lançamento de esgoto sem tratamento. O desmatamento também provoca impactos. A ocupação irregular das margens aumenta os problemas. Quando resíduos chegam aos rios, a qualidade da água diminui. Quando o esgoto é lançado sem tratamento, micro-organismos e substâncias prejudiciais contaminam o ambiente. Quando a vegetação das margens é retirada, o solo fica mais exposto à erosão. Além disso, a ocupação irregular pode aumentar riscos de enchentes e deslizamentos. Matas ciliares. As matas ciliares são formações vegetais localizadas próximas às margens dos rios. Elas recebem esse nome porque protegem o rio de maneira parecida com a função dos cílios na proteção dos olhos. As raízes das plantas ajudam a manter o solo firme. Isso reduz a erosão das margens. A vegetação também diminui a quantidade de sedimentos que chegam ao rio. Quando muitos sedimentos se acumulam no leito, ocorre o assoreamento. O assoreamento torna o rio mais raso. Isso pode prejudicar o fluxo da água e aumentar o risco de transbordamentos. As matas ciliares também favorecem a infiltração da água no solo. Essa infiltração ajuda a abastecer o rio e os lençóis freáticos. Por isso, conservar a mata ciliar melhora o funcionamento de toda a bacia hidrográfica. Tratamento de esgoto. Outra ação importante é o tratamento do esgoto. Nas estações de tratamento de esgoto, a água usada passa por diferentes processos. Esses processos reduzem a quantidade de resíduos e contaminantes. Depois do tratamento, a água devolvida ao ambiente causa menos danos. Sem tratamento, o esgoto pode consumir o oxigênio da água e prejudicar os seres vivos. Também pode transportar micro-organismos causadores de doenças. Portanto, tratar o esgoto é uma medida essencial para proteger os rios e a saúde das comunidades humanas. Na prática, impactos nas bacias hidrográficas. O rio Tietê apresenta trechos com níveis muito diferentes de conservação. Em áreas muito urbanizadas, suas margens podem aparecer artificializadas. Há pouca vegetação e grande ocupação humana. A água pode apresentar coloração escura e sinais de poluição. Em áreas mais preservadas, a vegetação acompanha as margens. Com menos infiltração, aumenta o escoamento superficial. As raízes seguram o solo e reduzem a erosão. O solo permanece mais protegido. A água tende a apresentar melhores condições. Essas diferenças mostram como o uso do solo influencia a bacia hidrográfica. Em áreas urbanas, a presença de asfalto e concreto reduz a infiltração. A água da chuva percorre ruas e superfícies impermeáveis e pode levar lixo, óleo e outros resíduos até o rio. Esse processo aumenta a poluição e pode favorecer enchentes. Em áreas vegetadas, a água infiltra com mais facilidade. Também diminuem o assoreamento e ajudam a conservar a qualidade da água. O Rio Tietê. O Rio Tietê é o principal e maior rio do estado de São Paulo. Ele nasce no município de Salesópolis. Sua nascente fica na região da Serra do Mar, a cerca de 1.120 metros de altitude. Embora nasça próximo ao oceano, o rio não segue diretamente para o mar. A Serra do Mar funciona como uma barreira. Por isso, o Tietê corre em direção ao interior do estado. Seu percurso tem cerca de 1.100 quilômetros. Ao longo desse caminho, ele passa por 62 municípios paulistas. Sua foz fica no município de Itapura. Nesse ponto, o rio Tietê deságua no rio Paraná. Esse percurso mostra como o relevo pode determinar a direção de um rio. O rio Tietê na região metropolitana.
Com o crescimento da região metropolitana de São Paulo, o rio Tietê sofreu graves impactos. Esse processo se intensificou no final do século XIX e ao longo do século XX. Um dos principais problemas foi o despejo de esgoto doméstico e industrial sem tratamento adequado. Outro problema foi a retificação de trechos do rio. Retificar um rio significa alterar seu curso para torná-lo mais reto. Essa intervenção pode facilitar certas obras urbanas, porém também pode degradar as margens e alterar a dinâmica natural do rio. A retirada de curvas reduz áreas de expansão da água. A ocupação intensa das margens também diminui a presença de vegetação. Como resultado, aumentam os riscos de poluição, assoreamento e enchentes. O rio Tietê antes da retificação. Mapas antigos mostram que o rio Tietê e o rio Tamanduateí eram mais sinuosos. Isso significa que possuíam muitas curvas. Ao longo da urbanização, vários trechos foram modificados. A retificação tornou os cursos de água mais retilíneos. Essas transformações mostram que os rios urbanos não mantiveram sua forma natural. A mudança do traçado também alterou as margens, a velocidade da água e a relação do rio com a planície ao redor. Por isso, observar mapas antigos ajuda a compreender como a cidade transformou a bacia hidrográfica. Da nascente até a foz. As condições do rio Tietê mudam muito ao longo do percurso. Próximo à nascente, há trechos mais preservados. Antes de chegar à capital, o rio é importante para o sistema produtor Alto Tietê. Esse sistema participa da distribuição de água para diversos municípios. Ao atravessar a região metropolitana, o rio recebe grandes impactos da urbanização. Depois de seguir em direção ao interior, suas condições podem apresentar diferenças em relação ao trecho metropolitano. Ao longo do caminho, o Tietê participa de sistemas de abastecimento, navegação e geração de energia. Isso mostra que um mesmo rio pode ter funções e condições ambientais diferentes em cada trecho. Também mostra que a poluição gerada em uma região pode afetar áreas localizadas mais adiante. A importância da bacia do Tietê. A bacia do rio Tietê é importante para milhões de pessoas. Ela participa do abastecimento de água. Também está ligada à produção de energia hidroelétrica. Em alguns trechos, permite navegação. O rio também atravessa áreas urbanas, industriais, agrícolas e naturais. Por isso, seu gerenciamento é complexo. Cuidar do Tietê exige reduzir o lançamento de esgoto e resíduos. Também exige recuperar margens, ampliar o tratamento de água e esgoto e proteger as matas ciliares. A recuperação de um rio não depende apenas de uma ação isolada. Ela exige trabalho contínuo em toda a bacia hidrográfica. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou o conceito de bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é o conjunto de cursos de água e da área terrestre que conduz suas águas para uma saída comum. Essa saída pode ser outro rio, um lago ou o oceano. As bacias são importantes para as comunidades humanas porque fornecem água para abastecimento, agricultura, indústria, navegação e geração de energia. Elas também sustentam ecossistemas e diferentes formas de vida. No estado de São Paulo, destacam-se as regiões hidrográficas do Paraná, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. A região hidrográfica do Paraná ocupa a maior parte do território paulista. Entre seus principais rios estão o Rio Grande, o Rio Paranapanema e o Rio Tietê. A mata ciliar protege as margens dos rios. Ela reduz a erosão, evita o assoreamento e favorece a infiltração da água. O tratamento de esgoto também é essencial para manter a qualidade dos rios. O rio Tietê mostra como um mesmo curso de água pode apresentar diferentes condições ao longo do percurso. Em trechos mais preservados, há mais vegetação e melhores condições ambientais. Em trechos muito urbanizados, aparecem problemas como poluição, retirada da mata ciliar, retificação e ocupação intensa das margens. Agora, revise as ideias principais. O que é uma bacia hidrográfica? Qual é a diferença entre nascente e foz? O que é um afluente? Como os divisores de águas separam as bacias? Por que a mata ciliar reduz o assoreamento? Quais regiões hidrográficas aparecem no estado de São Paulo? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!